O vazio do Cyberpunk. Canal Fiore, hein? Então bora filosofar um pouco todo mundo junto aqui e... Play? Mano, se tem uma estética que eu gosto muito, é o Cyberpunk. O Fiore tá estiloso, né? Ele tá se dublando, Pivete. Você viu? Não, acho que não. Não, é porque ele tem um voz de Existe algo dublador, incrível, parece que uma tá se beleza dublando. no mar infinito de tecnologia. Uma nostalgia que eu não sei explicar. E um vazio Nostalgia? no futuro distópico e Nostalgia? cruel que devia me causar tristeza, mas que estranhamente me causa paz. O Cyberpunk tá em tudo que é canto. Você já deve ter visto ele em filme, série, anime, jogo ou qualquer tipo de arte. Ele é um gênero tão Bebeto importante que existe Neves, uma obrigado única por ter Obrigado. tornado e as membro. pessoas literalmente criam artes com a estética, se vestem Sim. no estilo e tem Eu até acho música bonito. cyberpunk. Sim. A Existe um estética, fascínio das sim. pessoas, elas realmente se identificam com a estética e com É uma os estética sentimentos. interessante. Esse É. conforto que ele gera na gente. Mas por que isso? Como um futuro distópico, hiperfuturista e distante da gente pode ser tão interessante? Porque um cenário muitas vezes caótico, cheio de luz e coisa acontecendo ao mesmo tempo, causa um vazio. O que explica esse paradoxo e por que ele acontece? Eu posso falar Bom, aqui, como mas eu vou um fã deixar de longa o data Web do falar. Cyberpunk, eu investi a estética e hoje eu vou explicar e responder A todas aesthetic. essas perguntas. Mas antes, a gente tem que voltar e responder a primeira, a mais Gostei do bigode. importante de todas. Afinal, o que é o Cyberpunk? Oh, segura. Cyberpunk é um gênero de ficção Segura o roteiro do científica ou pai. estética conhecido pelo hiperfuturismo, pelas paisagens tecnológicas e pelas questões filosóficas abordando o limite entre tecnologia e E humanidade. O termo surgiu pela primeira vez como o título de um livro, depois foi popularizado em clássicos como Neuromancer e Snow Crash, e firmado ainda mais por Blade Runner. Mais tarde, adaptado num filme. Os cenários de Cyberpunk Android sonham com ovelhas elétricas. O nome verdadeiro não é Blade Runner, o nome verdadeiro é Android sonham com ovelhas elétricas. Ah. Porque, tipo assim, é o conceito de... É que, tipo, a gente sonha com ovelhas. Mas será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Quer dizer que eles têm humanidade, só que a humanidade dele tá relacionada com o mundo dele? É tipo um bagulho bem filosófico, sabe? exploram áreas urbanas, cidades tomadas por luz neon, terrenos ásperos ou ambientes mais fechados e sombrios, como é o caso de Blade Runner. Suas narrativas Aqui eu posso falar de algumas geralmente têm coisas um daqui a sentimento de pouco. vazio e desesperança, enquanto o cenário por detrás é violento, com crime, inteligência artificial, sujeira e desigualdade. Aham. Em outras palavras, Nossa, o futuro. Não é verdade? Nossa, quem diria? Caramba. Será que a humanidade está indo para um futuro distópico ou uma utopia? Deixa eu me os mundos de pensar. Cyberpunk são meio cruéis. Essa não é uma visão otimista do futuro, com árvore Sim. verde, céu azul, muito menos uma estética que busque unicamente um sentimento positivo. Na verdade, é até estranho se sentir bem pensando no futuro desse jeito. Como pode? Existem alguns motivos para isso. O primeiro deles é que, apesar de distante da nossa realidade, o Cyberpunk é uma representação até que honesta do que poderia ser o nosso futuro. Bem mais que essa coisa linda e maravilhosa do Solarpunk, por exemplo. Porque a tecnologia cresce muito rápido e mesmo evoluindo nessa velocidade, parece que os seres humanos estão parados, como alguns filmes mostram bem. Akira, de 1988, conta a história Filmaço. de uma gangue de motoqueiros que se envolve numa série de eventos violentos, em um Japão altamente Tenho que ler, né? tecnológico, mas Tem a coleção cheio de completa. problemas. Esse é um mundo Do reconstruído, mangá. feito para ser um lugar perfeito ou quase isso. Mas por que as coisas continuam ruins? Como o ser humano pode viver em miséria mesmo num futuro que devia acabar com isso? Não, então, eu posso explicar. Em Ghost in the Shell, uma agente se... Então eu vou falar, Fale, vai. Então, tipo fale, assim, fale, é porque fale pra nós, abre. nesses futuros distópicos, né, principalmente cyberpunk, você tem a super concentração de poder nas empresas. Isso é uma das principais características do cyberpunk. São megacorporações sendo maiores do que até os governos, entendeu? Isso a gente vê acontecer hoje em dia. Na verdade, empresas valendo trilhão, vários conglomerados se juntando e estrangulando o setor que elas estão e acabando com a concorrência. Então é quase como se existisse tipo cartéis, né? E poucas empresas controlam tudo. Então a corporação, esse ambiente corporativo, ela toma e estrangula todo o planeta Terra. Então você pode ver que sempre vai ter ali muita propaganda relacionada, você vai ver sempre marcas ali aparecendo em certos lugares e tal. Então é assim, o ser humano, ele só se vai, cada vez mais ele vai se tornando só um usuário ou um
comprador de um produto. Ele vai perdendo a individualidade dele. Você tem a extrapolação de todos os conceitos que a gente tem de publicidade e propaganda. Por isso que é tudo muito colorido, tudo chamando atenção. Também tem um dos conceitos ali que é trabalhado no Blade Runner lá do início, que desde a década de 80 já acontece, que eles falam um dialeto que é uma mistura de inglês com chinês, com japonês, com não sei o quê, porque ele já previa que a Ásia ia crescer tanto quanto o Ocidente. Porque assim, isso é uma conta básica. Se tem 1 bilhão de pessoas, na verdade assim, a Ásia tem 3 bilhões de pessoas lá, e aqui tem 3 bilhões de pessoas por aqui, lá eles se reproduzem mais, com o tempo, talvez o japonês, não o japonês, o chinês, ou o indiano ali, as línguas indianas, elas vão ser mais predominantes até do que o inglês. E aí você tem os termos que hoje em dia a gente de vez em quando fala um brainstorm, vou fazer uma call, talvez a gente pode começar a substituir isso por termos chineses, ou por termos ali da Ásia, tá ligado? Então são características que vão falando que, tipo assim, cada vez mais o ser humano é menos e a empresa vale mais. Então o ser humano é só produto e eu não existo como individualidade, eu só existo como consumidor. E nisso daí, cara, já que eu sou só um consumidor, não existe o eu, existe só um comprador. E é isso. Aí vem a sensação de pequenez, vem a sensação de falta de esperança, você vai tendo a desigualdade social crescendo cada vez mais, porque a concentração de renda vai indo para as empresas. Então é isso que vai acontecendo. Ele, o homem, sabe, né? Eu Internet só... combate o crime nesse mundo tomado Só por tô aqui. corrupção e mega corporações. Esse também é um lugar terrível, existe muita desigualdade e crime pra todo lado. E isso gera um sentimento negativo. Ao mesmo tempo que lembra a sociedade atual. Pra piorar, a personagem do filme é naturalmente humana, mas tem o corpo todo modificado. Quase nada sobrou das partes biológicas e, cara, isso abre questões muito densas. O que a faz... Porque é por isso que o nome é Ghost in the Shell, né? Porque é tipo, será que você tem... Se você se trocar inteiro por partes eletrônicas, será que sua alma, seu fantasma ainda está preso naquela concha? Fantasma na concha. É, exatamente. Um ser humano se o seu corpo agora é praticamente máquina? O que diferencia um do outro? O que significa ser humano? Essas questões são ainda mais enfatizadas no clássico Blade Runner. Aqui não é porque não vai ter a parte humana mais, né? Um ex-policial é chamado para caçar seres humanos criados artificialmente, Replicantes. chamados replicantes. Só que eles Nesse vivem futuro menos. também cruel e cheio de desigualdade, os replicantes, que antes acreditavam ser seres humanos com história e identidade próprias, descobrem, na verdade, que são meras criações e ainda tiveram memórias falsas implantadas. Caraca, que cruel. Esse lado existencial do cyberpunk gera um vazio muito grande. É impossível sair de um filme desses feliz ou 100% alegre. Não. E aí tem até um rolê que você começa a se questionar no filme se o protagonista, ele é ou não é um replicante. Ele é um caçador de replicante. Só que ele mesmo começa a se questionar, será que eu sou real? Porque se você tem a capacidade de implantar memória e você achar... Qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser um replicante. E aí você tem que fazer um teste ali, que é um teste psicológico, no replicante pra você ver se ele passa ou não nesse teste. Cara, é muito interessante, velho. Não tem como. Mas se por um lado o cyberpunk explora esse pessimismo existencial, por outro ele cria um cenário fantástico e que conforta a alma, mesmo daqueles quase desprovidos de uma. Só respondendo aqui, ó, o Maurício falou, nós trocamos todas as células, então nós não somos os mesmos? Não, a gente nunca é o mesmo. Você não é o mesmo de ontem. A gente Tanto tá em se você constante mudança. parar pra olhar uma coisa que você fez 2 anos atrás, você vai achar que você era um idiota. Por quê? Porque a gente muda. Então, a gente às vezes até tem vergonha de algo que a gente falou, ou fez, ou foi, porque a gente muda constantemente. Tanto que eu tava vendo uma discussão que é interessante, que é tipo assim, eu tava vendo uma entrevista gringa falando sobre filhos, né? E aí fala assim, ó, como pode 2 filhos serem criados pelos mesmos pais, assim, No mesmo ambiente. no mesmo ambiente, E serem diferentes. aí fala, não, mas eles nunca foram criados pelos mesmos pais. Porque a partir do momento que os pais tiveram um primeiro filho, eles já não são os mesmos. O segundo que vier, ele não tá tendo o mesmo pai e a mãe que o primeiro teve. Minha mãe, quando ela me teve... Uhum. Eu sou a filha mais velha, né? A minha mãe, ela era muito... como Desapegada. fala? Não, ela era muito presente, assim, sim. de tipo... Preocupada. Preocupada com as coisas e tal, e não sei o quê. Aí meu irmão veio, ela continuou sendo super preocupada. Sim. Mas foi quando veio a terceira, Aí já quando não... veio a minha irmã mais nova, ela tá
Falou, Faz. pode levar, vai brincar, vai pra casa dos amigos, pode brincar sozinho nos brinquedos de gente grande. Se cair, vai quebrar um braço, mas tá tudo bem, entendeu? É assim, ela é muito desapegada com a menina. Aham. Hyperpra pode entrar numa sozinha. É isso. Exato. Existe uma beleza clara nesse mundo, e esses filmes fazem questão de mostrar isso. Tanto na imensidão das cidades e nas paisagens etéreas, quanto na tecnologia, que apesar de desconectada dos seres humanos, ainda consegue ser vibrante e colorida. Os espaços são vivos, superlotados, cada canto da cidade é ocupado por alguém e as pessoas ainda se sentem sozinhas. Mas justamente pela solidão, elas encontram paz. Para elas, quase como um refúgio. Pra gente, a falsa nostalgia de um lugar que nunca fomos, mas que parece estranhamente familiar. Isso eu não sinto. Eu acho que sejamos pode ter essa sinceros, falta. Eu acho que pode ter essa falsa nostalgia, porque nas obras mais antigas era muito comum mesmo ter essa estética, que todos os exemplos que ele já citou. Entendeu? Entendi. Assim, até hoje em dia ainda tem. É o famoso futuro retrô. É o futuro retrô. Tanto que a imagem do Cyberpunk que a gente tem é um futuro meio retrô mesmo. É um futuro retrô. Porque, tipo, tá, é um futuro, mas será que no futuro essas propagandas de letreiro e brilho ainda vão estar funcionando? De telão? Desse jeito, né? Desse jeito? Será que no futuro a publicidade não vai ser diferente? Entendeu? Então, assim, é meio que uma nostalgia do que a gente conhece e já viu. É o futuro retrô. É essa questão do Apesar de futuro algumas retrô, eu versões acho. com luz do sol, pessoas e sujeira pra tudo que é lado, o Cyberpunk é muito mais presente em cenários noturnos. O dia tende a ter muito movimento, enquanto a noite é silenciosa e permite que entremos em estados mais introspectivos. É por isso que as paisagens de Blade Runner são tão bonitas. Por isso, dormir com essas Salve musiquinhas do Portugal. YouTube é tão bom. E que andar em Night City à noite é tão relaxante. Eu não tenho essas pira não, mano. Mas deve ser um bagulho e por falar de em pessoa Night pra City, pessoa. Cyberpunk 2077 explora a mesma estética num mundo caótico e porradeiro. Night Falaram que City é um lugar cruel, Falaram que o jogo ficou bom, né? Depois das atualizações. esfumaçado e cheio de performance pessoas e tal. ruins. Você faz serviços ilegais pra crescer no jogo. Claramente existe uma disparidade entre ricos e os menos favorecidos. Dentro desse lugar desordenado, você parece não ter fuga nem paz na cidade que nunca dorme. Até caminhar pelas ruas à noite. Mas De noite, a o cidade futuro grande, retrô os mesmo. barulhos e o movimento cessam por um segundo para um lugar imenso, mas quase sem ninguém na rua. Até mesmo os centros da cidade, que deveriam ser lotados, têm pouquíssimas pessoas. E beleza, isso é culpa do jogo por não conseguir renderizar os NPCs, mas justamente por isso que Night City é tão relaxante. Não sei vocês, mas eu prefiro muito mais andar pelas ruas e contemplar as luzes da cidade do que seguir a campanha do jogo. E não me entendam mal, as missões que fazem o jogo ter um ritmo, mas sem a magia da cidade, os detalhes e as paisagens em neon. Cyberpunk 2077 não seria Cyberpunk. E por falar em jogos vazios, Stray é outro caso clássico. É verdade. Mas pelo Stray é contrário, um joguinho Cyberpunk, gostosinho. Aqui o objetivo não é ter ninguém. Você é um gatinho atravessando uma cidade abandonada apenas com robôs vivendo nela. E não tem nada mais solitário que isso. Na verdade, é até estranho você ser um gato e não um protagonista humano. Muito menos não ter nenhum humano no jogo. E isso deveria ser algo ruim ou gerar um sentimento de vazio. Mas justamente pelo vazio que ele gera, a gente pode se conectar O jogo é bom, e a gente apreciar nunca essa zerou. cidade tão interessante e Mas é bom, detalhada a no gente futuro jogou, que tá lá no talvez canal de games. nunca viveremos. Essa mesma contemplação dos espaços está em outros jogos como Cloudpunk. Um joguinho de coleta e entrega de pacotes onde a melhor parte é simplesmente andar pela Robô de cidade casaco? e se sentir parte dela. E se você quiser levar isso ao extremo, tem também Univalles. Um jogo previsto para lançar esse ano e que é tipo um The Sims versão Cyberpunk. Você pode ter um trabalho, explorar a cidade, ter uma casinha personalizada e eu nunca vi um jogo tão fofo e bonito como esse. Ele é um caso bonitinho, perfeito de um fenômeno que a gente pode chamar de embelezamento do cyberpunk. Uma forma dos artistas e das pessoas em vê-lo como algo bem mais bonito do que ele é. E é aí que eu quero chegar. Porque, apesar do futuro caótico, da desigualdade e das crises de identidade, o cyberpunk tem se transformado numa versão mais colorida e otimista nos últimos anos. E mesmo quando isso não acontece e os locais ainda são escuros, chuvosos e esfumaçados, a gente ainda encontra paz.
É bem bonito mesmo. Eu sinto que por mais que eu use Tanto que eu tava palavras querendo pra explicar... tacar ali um neon aqui, ó. Não cabe. Não, era só um sim, assim, ó. Sim, sou. Assim, ó. Tá ligado? Pra dar um brilho. Pra tirar, É porque é tão pra tirar esse caro coisa aqui, ó. fazer. Ai, essa sombra te incomoda? Muito. Essa sombra me incomoda demais, cara. Aí se eu tacasse um neon aqui, essa sombra sumiria. Nossa, tudo que eu queria. Nossa senhora. Um Eu sim liso sou, do assim, ó. Cyberpunk porque ele é tão acolhedor, mais confuso eu fico. E isso faz sentido. As palavras ajudam a gente a entender certas coisas, mas somente pela experiência e pela contemplação podemos ir além. E é exatamente isso que o Cyberpunk expressa, na minha opinião. É um tipo de futuro que eu não gostaria de viver, mas que eu gostaria ao mesmo tempo. É um lugar injusto, sujo, mas bonito e que me faz sentir conectado a ele. É uma forma de expressão artística que engrandece a nossa imaginação e que inspirou até o meu avatar do canal. Ah, é verdade. Pois é. É verdade. E apesar do vazio e das questões existenciais, eu consigo encontrar conforto nisso tudo. Na verdade, isso até me alivia. Porque os Sério? questionamentos, a solidão Oxe, que doideira. e o medo do futuro são exatamente o que nos faz seres humanos. É a força que nos conecta mais que a internet ou uma rede virtual invisível. E graças ao Cyberpunk, a gente pode refletir sobre isso, se conectar ainda mais com nós mesmos e com o mundo ao redor. E eu espero que esse vídeo tenha te dado o mesmo efeito. Se você gostou dele, Falamos comenta bastante aqui embaixo aqui, hein? e considere virar membro do canal no Apoia-se. Você ganha uma série de benefícios especiais Olha lá. e ainda ajuda Aí, ó. muito o meu trabalho aqui no YouTube. Primeiro link aqui na descrição. Enfim, muito obrigado. A gente se vê e até já. Muito maneiro. Fiore, tem que aparecer mais, hein? Aparece mais, pode falar mais. Mostra a cara, bebê. Mostra a cara mais. Mostra a cara. Maneiro, gostei. E discutimos filosoficamente várias coisas aqui nesse vídeo. Falei bastante, como eu sempre falo. É isso. É isso. O que você acha do Cyberpunk? Comenta aí, deixa o seu comentário, quero saber. E não se esquece do like, tá? Tá faltando like nesses vídeos.